Estão vendo a minha tela aí? Tá dando para ver? Tá tudo certo? Vai me dando feedback aí para eu não ficar sozinho aqui. Ana, dá para ver a tela? Não tô vendo a tela, eu tô vendo só. E... Tá bom. Deixa eu ver aqui se eu vejo só a Ah, você não tela. tá vendo porque eu não apertei compartilhar. E agora? Ah, agora sim. Aê, Viviane aprendendo. Vamos lá. E não é que quando a gente está apresentando, a gente fica meio aflito, né? Que deu alguma coisa errada, ó, tem a ver com o título de hoje, do capítulo de hoje. Na verdade, até aproveitar para fazer uma homenagem aqui, essa capa aqui eu copiei, do Edson, ele fez esse mesmo capítulo no dia 30, falou do ponto 4 e 5, e até para ficar como uma homenagem para ele, que está nos acompanhando agora da Pátria Espiritual, né? E que seja muito abençoado por lá, e muita luz também para todo mundo que está aqui, para Fátima, para o filho dele, e para todos os outros também, né? Então, eu queria só prestar essa homenagem aqui no começo, né? Nosso irmão da casa aí, que agora nos acompanha lá do plano espiritual, né? Ou aqui do nosso lado, né? Porque é muito tênue, né? Essa fronteira entre aqui e lá, né? Mas, enfim, vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 5 e fala basicamente da aflição, né? Bem-aventurados os aflitos é o título do capítulo. Ele começou lá no dia 23 com o Edmur, depois veio o Edson, a Érica, eu, e esse é um dos capítulos mais compridos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai continuar ainda por alguns momentos aí, por algumas reuniões de sexta-feira, né? Mas vamos dar uma contextualizada um pouquinho nessa questão de aflição, né? Então, aproveitando também aqui o trabalho do Edson, para contextualizar um pouquinho, né? O que significa aflição, né? Então, segundo aqui o dicionário, agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a nossa vida diretamente ou indiretamente, né? Ainda a sensação de que algo não está certo ou que talvez não vá bem, né? De que alguma coisa está errada ou algo ainda traumático, mal, ruim, alguma coisa assim pode acontecer com a gente, né? A gente fica tenso, inquieto, né? Uma mistura de ansiedade com estresse, né? Uma coisa bem ruim. Tenho certeza que, infelizmente, todos nós, em algum momento ou em alguns momentos, né? Já sentimos e sabemos o que significa isso daí na nossa pele, né? E aí, seguindo adiante aqui um pouquinho, eu achei essa foto que ela tem muito e tudo a ver com a minha parte desse capítulo, do capítulo 5, né? Que é o esquecimento do passado. Eu achei essa foto, eu fiquei parado por um tempo nela, olhando, refletindo, né? E decidi trazer e compartilhar aqui com vocês. Então, o que eu vou falar é o ponto 11, esquecimento do passado. Quando a gente vem para essa encarnação, a gente não tem, né, uma memória, né, do que aconteceu antes de estar aqui, do que aconteceu nas vidas anteriores. E por que será que isso acontece? Então, esse capítulo ele vai falar um pouquinho, né, essa passagem um pouquinho desse cenário para nós e trazer algumas considerações nesse sentido, tá? Bom, e aí começa aqui com um ponto muito interessante. Às vezes a gente se esquece que nada é por acaso. Então, se Deus julgou conveniente lançar um véu, né, trazer o esquecimento sobre o passado, é porque isso é útil, tem uma utilidade isso para nós. Senão não seria assim, seria diferente. Então a gente precisa confiar nos desígnios de Deus, na espiritualidade, e entender que tem um motivo para isso, né? Com efeito, essa lembrança do passado poderia trazer inconvenientes muito graves, né? Você vê que eu li aqui como poderia trazer, eu não li como traria, né? Porque eu pensei até que no primeiro momento essa colocação de traria, né, é meio que dá como certo, não é? Que vai acontecer algum inconveniente, talvez até grave, né? Eu pensei, será que ela poderia? E aí eu fiquei refletindo sobre isso e vou compartilhar um pouquinho dessa reflexão um pouquinho mais adiante com vocês, né? E aqui ele continua, poderia em alguns casos
humilhar-nos singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, aqui ele já traz aqui indícios de três porquês, né? Talvez a gente se humilharia, né, se sentiria muito mal com algo que a gente possa ter feito para alguém, ou para várias ou muitas pessoas, ou exaltaria o nosso orgulho de saber que alguém, né, fez algo para nós e está do nosso lado agora para reparar, né, isso que foi feito. E também, talvez, dificultar esse exercício do nosso livre-arbítrio, né, que é a questão da gente parar, pensar e escolher que decisão a gente vai tomar, tá? E aqui, talvez, uma coisa que eu me perguntava também em alguns momentos, que eu vou fazer essa reflexão mais adiante, é assim, né? Mas será que não seria mais fácil eu guiar as minhas decisões se eu efetivamente soubesse o que aconteceu lá atrás? Né? Não sei, vamos ver. Aqui também eu olhei para essa imagem aqui, essa imagem, para mim, ela tem diversos significados, né? Eu sou pai de duas meninas, e uma, inclusive, é pequenininha, tem 1 ano e pouquinho, e talvez na idade dessa criança aqui, essa criança, ela meio que, para mim, me dá a impressão que ela está meio que se protegendo de alguma coisa, né? E nos traz uma reflexão esse ponto, né? O espírito renasce, muitas vezes, no meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja feito. Assim, ele se sentiria humilhado perante aqueles a quem tivesse ofendido, né? E aqui é o seguinte, a gente fala muitas vezes que a gente vai reencarnando basicamente dentro do mesmo ciclo ali de pessoas, né, ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada, né, e alguns nos ajudando a evoluir, a gente ajudando outros a evoluir em momentos diferentes, talvez em assuntos diferentes ligados à evolução, né, mas é mais ou menos no mesmo convívio ali. Às vezes é permitido, ou porque nós escolhemos, ou porque nos é designado, que venha alguma pessoa um pouco mais estranha a esse círculo, mas o objetivo é um só, que a gente possa evoluir junto, né? E aqui, na última frase, que ele fala, né, se a gente soubesse que a gente tivesse feito alguma coisa para alguém, né, será que a gente se sentiria humilhado, né? Eu diria que se a gente se sentisse, trocar a palavra aqui por envergonhado, né, e que essa vergonha nos motivasse a ir a agir diferente, talvez não fosse de todo ruim, né? Puxa, foi mal, mandei muito mal na última lá com você e estou aqui para fazer tudo diferente agora. Né? Se o sentimento que a gente tivesse pudesse ser só esse, tá? Mas talvez não fosse bem assim, né? E se de repente nós nos deparássemos com alguém que nos tivesse feito muito mal, né? Mal fisicamente, mal psicologicamente, que nos tivesse torturado e que de repente pudesse até ter colocado fim à nossa vida ou à vida de alguém que a gente ama muito. Como seria isso, né? E aqui ele traz uma reflexão, né? Se nelas, né, nas pessoas, a gente reconhecesse aqueles a quem a gente odiou, esse ódio talvez reaparecesse. E aqui eu trago uma ênfase aqui e uma pergunta muito importante para nós. Porque talvez é a possibilidade de que não reaparecesse. Então eu faço essa pergunta, eu fiz essa pergunta para mim, né? Lá atrás eu falei para vocês que eu penso muito que pudesse ser mais fácil, né, se a gente soubesse, né, o nosso papel aqui na vida de uma pessoa, na vida de outra, no nosso casamento, com nossos filhos, com nossos amigos, a nossa família, enfim. Mas e se nós nos deparássemos com uma situação muito complexa, muito negativa, muito ruim, muito pesada? Talvez agora, sem saber, a gente pudesse falar, não, eu vou no centro, já faz 10 anos, já faz 15, já faz 20, já faz 30, já faz 40, já faz 50 anos, 60. Eu estou trabalhando na minha reforma íntima todo esse tempo, né? Eu já evoluí, imagina, eu conseguiria superar isso, né? É fácil pensar isso agora, que a gente não sabe.
Mas esse tipo de situação é uma daquelas que a gente só consegue efetivamente ter noção do que é se a gente está vivendo. Não dá para supor, imaginar, pelo maior nível de empatia que a gente possa ter com uma certa situação, com um certo pensamento, né, negativo, é diferente eu imaginar e eu saber, eu ter certeza que aquilo me aconteceu, né? Então, olhando por esse lado e fazendo um parênteses aqui com as nossas, com os nossos pontos assim corriqueiros, né, do nosso dia a dia, né? Quantas amizades não acabam com uma única discussão? Discussão. 30 anos de amizade, tem uma discussão, acabou com aquilo ali, né? Quantas brigas não acontecem com um vizinho do lado, porque o gato fugiu, puxa vida, a gente não tem domínio, às vezes, né, sobre o gato, né, estou dando um exemplo aqui, foi na casa do vizinho, fez alguma coisa errada lá e acabou ali a amizade, né, ou por algum outro motivo, ou meu filho na escola, ou minha filha, né, morde uma outra criança. É claro que a gente não ensinou nada disso, é claro também que se a criança conseguisse raciocinar sobre aquilo, é praticamente impossível dela que ela morderia o outro, né? Mas a gente se deixa levar por isso e às vezes não fala mais, rompe os laços, né? Opiniões diferentes, né? Quantas pessoas romperam aí relações por conta de política, né? Por conta de futebol, por conta de uma reunião de condomínio, né? Eu fui síndico do meu condomínio, né? Por 2 anos. Aí eu amei e fui por mais 2, 4. Existem pessoas que até hoje no condomínio não olham direito para mim, ou não me evitam, ou não falam comigo. Eu percebo que tem uma certa antipatia, né? Aí eu fiz algo de errado? Não. A única coisa que eu fiz, por exemplo, foi valer o regimento interno do condomínio em algumas situações. Quem fez algo de errado foi a pessoa cuja qual aquele regimento foi aplicado. Mas porque ela fez. Eu fui só o instrumento de aplicação pelo papel que me cabia, né? Mas as pessoas não sabem separar as coisas, às vezes, reconhecer o seu papel, a sua culpa, ou reconhecer casualidade em alguns temas, ou reconhecer que não foi por querer. Então, esses contextos mais simples do que o que eu comecei falando, né, de um mal maior, já é difícil da gente esquecer, perdoar, né? Imagina algo mais grave ou mais complexo. Então, olhando por esse lado, efetivamente, retomando a frase anterior, isso traria, sim, a meu ver, consequências maiores dentro da nossa vida. E seria muito difícil a gente relevar tudo isso para a maior parte de nós, nesse grau, nesse momento que a gente está. Infelizmente, ainda, uma coisa negativa que ocorre, ela tem a capacidade de nos monopolizar os nossos pensamentos, muitas vezes, e apagar dúzias e dúzias de coisas boas, né? Retomando o exemplo da amizade, amigo por 30 anos, e aí, de repente, uma coisa que ficou ruim ali, por erro de um ou por erro de outro, acabou a amizade, e tudo aquele bem, tudo aquilo de 30 anos se apaga por um único acontecimento, né? Então, esse é um ponto muito complexo da gente pensar nesse nosso trabalho de evolução, né? Por que que as coisas negativas nos marcam tanto assim? E às vezes nos levam ao fato como esse de romper uma amizade de longo tempo, né? Mas eu acho que eu já trouxe muitos exemplos sobre isso, vamos tocar adiante aqui. Mas aí, o que eu faço, né, Fábio? Se eu não lembro de nada do passado, eu não sei o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, eu não tenho essa noção. Aí o capítulo ali do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala uma coisa impressionante. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos retirou o que poderia prejudicar-nos. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui assistindo essa palestra hoje, que não somos mais adolescentes e nem mais tão jovens, a gente sabe quando alguma coisa é errada. A gente sabe.
Se a gente nos calar, se a gente nos reter, se a gente pensar sobre aquilo, a gente sabe. A gente sabe, né? A gente tem essa coisa interna que nos diz, né? Às vezes a gente é teimoso, às vezes a gente faz de propósito, às vezes a gente faz de birra, às vezes a gente faz porque a gente ainda é ruim, ruim mesmo, no sentido de não ser bom, né? A gente está trabalhando isso ainda, mas a gente sabe, né? E se a gente não, e para o que a nossa consciência não consegue falar, ou se a gente não parar para ouvi-la, a gente tem uma série de guias para nos amparar nas decisões que a gente precisa tomar com relação às pessoas. A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código Penal, a gente tem as leis de trânsito, a gente tem os mandamentos. Então a gente, eu não escuto voz nenhuma da minha consciência. Você tem um aparato de coisas, né? Todos nós temos, pensadas e repensadas ao longo do tempo por muitas mentes brilhantes aí, nos mais diversos aspectos e níveis, que nos guiam no que fazer, né? Então a gente tem aí um arsenal de coisas para nos manter no caminho. A gente não precisa lembrar exatamente de tudo e lá de trás, né? E aí, dando sequência, cada existência é para o espírito um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi ou o que aconteceu. E aí, para meio que fechar essa reflexão, se a gente está sendo punido é porque praticamos o mal e agora a gente sofre as consequências, né? Ou porque temos, né, as nossas más tendências atuais são indício do que lhe resta corrigir em si, né? E sobre isso, né, que a gente deve concentrar toda a nossa atenção, pois daquilo que a gente foi completamente corrigido já não restam sinais. Então aqui é mais ou menos o seguinte ponto. Olha, não importa lá o que aconteceu. Sabe por quê, cara? Porque aqui e agora tem tanta coisa para você trabalhar. Foca nisso. Olha para isso, né? E não se importa lá com o que passou. Porque o que você tem agora é o que você precisa. De bom para você conseguir lidar com as situações ruins. E o que é ruim é porque você tem que tirar ainda algo disso. Um conhecimento, um aprendizado, um reparo. Então, toca o teu barco. Não se preocupa muito lá de trás o que era ou o que não foi. Entendeu? O porquê que você está aqui ou por que você não está na vida dessa ou daquela pessoa, por que está te acontecendo uma coisa ou outra, né? Foca em se corrigir nas más tendências do agora, que isso já é o suficiente, né? E toca a vida para frente, né? Então essa é mais ou menos a mensagem assim principal, né? Te corrige agora. O que é de ruim tem algum merecimento nisso. E o que é de bom amplifica, né? Aumenta e toca a tua vida em diante que você vai estar no caminho certo. Não tem nada aqui que não é para você. E aí, o esquecimento que a gente tem agora, ele é um esquecimento que só está nesse momento. E o Evangelho ele faz uma colocação no seguinte sentido. Ele faz um exemplo, né, com uma noite, que é onde a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a gente apaga ali, às vezes tem sonho, às vezes não tem, às vezes sonhos estranhos, enfim, um monte de coisa. Mas a hora que a gente acorda na manhã seguinte, a gente lembra do que a gente passou no dia anterior, no dia antes, semana passada, no mês passado, às vezes anos anteriores, né? Ele faz essa analogia com a nossa reencarnação, né? O período encarnado aqui, esse que nós estamos agora, é o período da noite, né? Dormente, onde a gente não se lembra, né, do passado. É o momento do sono para nós, né, que significa o esquecimento das vidas anteriores. Mas a hora que isso aqui acabar, vai ser como acordar na manhã seguinte. A gente vai se lembrar do que a gente fez no dia anterior, nessa existência e em todas as outras, né?
Então, retornando à vida espiritual, a gente recobre essa lembrança de tudo que a gente passou nas outras encarnações e também nessa, então nada é perdido, né? E ele faz uma outra colocação aqui, que durante a noite, muitas vezes a gente se solta, né, dos laços aqui do corpo, dos laços terrenos, e a gente meio que faz ali uma, uma retomada, né, inconsciente na hora que a gente acorda, mas consciente para o espírito na hora que ele se desvencilha dos laços aqui, e ele aproveita, ou nós nos aproveitamos desse momento, para quê? Para recuperar as nossas energias e continuar na nossa missão aqui, né? Então, essa parte, né, a parte número 11, esquecimento do passado, ela termina fazendo essa menção, né, que uma noite de sono, apesar de nós, ao acordarmos, não nos lembrarmos disso, o espírito usa esse momento para retomar, de certa maneira, a consciência do teu passado, das outras vidas, etc, etc, e também do que você está fazendo aqui agora, e você usa isso, ou pode usar isso como uma retomada, né, de energia para você seguir nessa missão, para você dar sequência nos teus feitos, nas coisas que você precisa realizar, na tua jornada junto dos outros, né, puxar para frente quem tem que ser puxado, se desculpar para quem você tem que se desculpar e tocar a vida em diante, né? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui. Nessa noite, eu tirei o compartilhamento, tá? E que a gente possa, então, focar no hoje, no agora, que aqui a gente tem todo o aparato para dar conta, né? Tanto do que não está tão legal e tanto do que está muito bom e seguir adiante. Então, vamos embora, que tem muita coisa para a gente fazer. Era isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos e tamo junto. Obrigada, Fábio. Obrigada por esclarecer esse item aí. Deu para entender que a gente sabe o que a gente precisa e vamos se focar nesse sono, desse momento de sono e seguir. Uma hora a gente lembra, entende tudo, encaixa as pecinhas. É isso aí, né? Foco, tem muita coisa já no agora, não precisamos ficar retomando nesse momento tantas e quantas outras coisas já aconteceram lá atrás, né? Bem por aí. Pensa que a complexidade já existe, né? Só nessa vida. Se a gente juntar tudo, quão complexo que é, a gente vai ficar mais assustado ainda. Imagina colocar toda essa carga do passado aqui agora para somar com tudo isso. Aí não vai. Ia ficar mais difícil ainda entender tudo que acontece com a gente. Bem, mais uma vez queria agradecer. A gente vai passar para a segunda parte. E como eu comentei, o item do Fonte Viva é o item 175. Eu esqueci de pegar aqui para compartilhar com vocês, mas eu vou ler. Eu estava buscando aqui algumas informações para comentar com vocês e vou ler e eu vou fazer o comentário. Chama Mudança. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, em Lucas 9,53. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo.
Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentados, possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho na sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los, a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Para essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se no eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Bem, o título é Mudança, e aqui eu fui até olhar, estava olhando aqui o significado dos samaritanos, o que poderia representar aqui. E pela transformação que eles tiveram quando foram dominados pelos assírios, eles deixaram de ser predominantemente judeus para serem pagãos, porque foi um povo que foi misturado. Então aqui ele está fazendo a comparação, né, do mundo material, de quem busca, que seria pagão e busca só a parte material, e Jesus que está fazendo a travessia do deserto para ir até Jerusalém, e que, né, falando aqui, como ele fala aqui, o Jerusalém simboliza o testemunho de fé. E nesse momento que eles são identificados como pessoas que estão indo a Jerusalém, eles não são acolhidos, não são recebidos. E no discorrer do texto, ele fala justamente dessa mudança, que muitos de nós, por inúmeros motivos, fazemos durante a nossa caminhada, durante a nossa travessia no nosso deserto. A gente passa por momentos difíceis que a gente pode resolver decidir. Tem aqueles que já acreditam em Deus desde cedo, e tem aqueles que acreditam em Deus, mas mesmo assim se apegam mais à parte material. E tem aqueles que no meio do caminho, no meio da vida, por algum momento específico, mudam, né, para aceitar a Deus, aceitar os desígnios e realmente olhar mais profundamente para esse lado espiritual. E muitas vezes, quando a gente faz essa mudança, a gente perde amigos, porque a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Aqui ele fala isso, né? Quando você está num grupo de pessoas que estão mais dispostos à parte material, que tem toda uma dinâmica mais voltada para o mundo material, se você resolve mudar, que seja entrar numa igreja, que seja talvez fazer uma mocidade, que seja frequentar o centro toda sexta-feira ao invés de sair com os amigos, você acaba perdendo aquele grupo de pessoas que você conhecia. E, muitas das vezes, é uma perda saudável, mas a gente não entende o porquê que a gente é abandonado nesse novo caminho. Então, ele fala aqui sobre isso, né? Sobre a mudança e como acontece essa dinâmica de deixar de ser acolhido por uma escolha que você fez de seguir a Deus, de mudar e realmente olhar o lado espiritual ao invés do material. E aqui também fala no finalzinho sobre isso, né? Que muitas vezes, até dentro do próprio lar, você tem a gente pode falar que essa diferenciação, né?
muitas vezes uma família que tem uma dinâmica muito materialista, se tem uma pessoa que se destaca e começa a frequentar a igreja, ou começa a ir ao centro espírita, ou começa a fazer um trabalho de caridade, sair um pouco do material e ir para o espiritual, a pessoa fala, ela já vai lá para a igreja, agora não fica mais com a gente, só quer saber do pessoal do centro, ou só quer, né, todo sábado tá fazendo um trabalho, a Carol tá rindo aí, que assim, todo sábado tá lá no centro fazendo o estudo do André Luiz. Então, assim, a gente realmente não, todo mundo tem 24 horas, né? A gente não põe tempo extra na nossa vida, a gente faz escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas não são entendidas. Então é isso que fala aqui, né? Sobre essa mudança, e a gente entender, aí aqui fica a reflexão para a gente entender aqueles que fazem as escolhas das mudanças, e também se a gente passa por isso, se a gente é rejeitado ou é segregado por escolha de viver o mundo espiritual, que a gente entenda que cada um tem o seu momento, que cada um vai fazer a sua mudança no momento certo. Então é isso. Eu queria chamar o Ronaldo para fazer as vibrações. Ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok. Graças a Deus. Então vamos, nesse momento, nos acalmando, lembrando que vibrações são nossos melhores sentimentos, em forma de amor. Vamos, nesse momento, buscando a sintonia com o alto, com o Pai Maior, com Jesus, o nosso Mestre, com os amigos da espiritualidade que estão do nosso lado, nos acompanhando. E vamos colocar para fora de nós todo esse sentimento de amor, de bondade, de caridade, em prol dos nossos semelhantes. Vibremos nesse momento muita paz, muito amor e muita luz ao nosso planeta Terra. Esse planeta maravilhoso, esse planeta escola, que o Senhor nos matriculou para que possamos crescer e evoluir em direção a Ele, diante das nossas provas e expiações. Vibremos também por todos os países que se encontram em crises, em guerras, em lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz em suas nações. Vibremos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, a nobre missão de ser a pátria do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos nossos governantes, para que eles possam promover nesse nosso querido Brasil a paz, o bem social, o entendimento, a ética, a honestidade em suas ações. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros. Muitos deles desenganados pela medicina, muitos deles sofrendo, padecendo dores lastimáveis. Que o nosso Pai Maior possa dar o bálsamo, o remédio lenitivo que vai curar suas feridas, aliviar suas dores. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos abrigos, nos albergues, nos asilos, muitos abandonados pela própria família, esquecidos pela sociedade, mas jamais esquecidos pelo nosso Pai, que nesse momento, tocando seus corações, sintam a presença deles. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz pelos nossos jovens, a nossa juventude, para que mãos abnegadas, espíritos bons possam guiar esses nossos jovens pelo caminho do Cristo, pelas virtudes cristãs, e assim eles possam fazer desse nosso planeta um mundo de regeneração. Muita paz, muito amor e muita luz também aos nossos irmãos envolvidos em vícios, nas drogas, na violência, para que a luz do Cristo liberte seu coração,
dando a eles um norte, um rumo às suas vidas, longe de todos esses vícios, de todas essas tristezas que só arruinam o espírito. Vibremos também pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos parentes que estão próximos de nós, pelos aqueles que estão distantes de nós, pelos aqueles que partiram e deixaram imensa saudade nos nossos corações, para que haja paz, amor, entendimento, paciência dentro do nosso ambiente doméstico. Viveremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, na delegacia, nas cadeias, cuja liberdade foi cerceada pelos crimes que eles cometeram. Que a luz do nosso Cristo, do nosso Pai Maior, liberte os seus corações do ódio, da raiva, da inveja, da ganância, transformando esses nossos irmãos em homens novos, guiados pelo amor, pelo respeito, pelo entendimento e pela fraternidade. Viveremos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Viveremos também pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vivemos muita paz, muito amor e muita luz. A todas as casas assistenciais que cuidam e abrigam esses nossos irmãos abandonados nas ruas, sem lar, sem um teto para poder dormir, muitas vezes sem um pão de cada dia. Que o Senhor envolva e abençoe essas entidades que fazem um bem pelo mundo. Vivemos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo, esquecendo, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que eles sejam amparados pela infinita misericórdia do nosso Pai Maior. Vivemos também pelos nossos irmãos que partiram pelas portas do suicídio, que a luz e o amor do nosso Pai envolva a todos, orientando, ajudando eles a seguir um novo caminho, para que eles possam crescer e evoluir junto ao Pai. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que estão nos umbrais, na cruz, no vale dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais. Que a equipe de amor da nossa Mãe Maria possa envolver esses irmãos com a luz do nosso Mestre Jesus, despertando a centelha divina que existe em seus espíritos e que, através do arrependimento sincero, eles possam dar um novo rumo às suas almas em direção ao nosso Pai Maior. E, finalmente, vibramos por todos nós, espíritos imperfeitos ainda, aprendizes do Evangelho do Cristo. Que a luz do nosso Pai Maior nos guie sempre pelo caminho do bem, do amor e da verdade. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas boas, homens de bem, mulheres de bem, nesse mundo que anda tão carente de amor, de afeto, de entendimento e fraternidade. Que a luz do Cristo guie nossos passos, nossos lábios, as nossas ações, em prol dos nossos semelhantes, servindo cada vez mais e melhor a sua obra, e assim possamos cooperar com todo o nosso amor, junto ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo e buscando servir a Tua obra. Que assim seja. Carol, você pode fazer a prece final? Sim, estão me ouvindo? Então, depois de todo esse aprendizado que nós tivemos hoje sobre o esquecimento do passado e sobre a mudança do livro Fonte Viva, agradecemos a Deus e a espiritualidade maior pela oportunidade da reunião de hoje. Que possamos retornar na próxima semana com muito amor e ânimo para seguirmos firmes na seara do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ideia. Boa noite, Lúcia, Silvana. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Ideia. Obrigada pela presença. Fábio, obrigada, Fábio. Bom fim de Tchau, semana. Fagner. Tchau, pessoal. Fábio. Boa semana a todos.
Obrigada, Tchau. Fábio. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada, Fábio. Tchau.